Vamos começar a nossa aula 7 de História. Quando na verdade vamos estar aprofundando o conteúdo de História no tocante à ocupação do Brasil. Vamos destacar alguns pontos da história do Brasil, principalmente para concursos e para o Enem. As pretensões europeias na América eram regidas pelos interesses mercantilistas, especialmente metalistas. Vale lembrar que os metais e as especiarias impulsionaram as grandes navegações e que estes foram regidos por Portugal e Espanha. O pioneirismo ibérico não lhe rendeu a longa estabilidade, visto que a ânsia em explorar distanciou esses estados dos interesses de produzir. É bem verdade que o século XVI foi brilhante para a economia espanhola, graças ao controle dos metais no pedaço da América que lhe cabia. Entretanto, as divergências com a Holanda e a concorrência da Inglaterra fragilizaram o Estado espanhol. O êxito da viagem de Vasco da Gama estimulou o Estado português a novos empreendimentos a 9 de março de 1500, a partir do Rio Tejo, em Lisboa. Uma frota de 13 navios destinava-se aparentemente às Índias, comandado pelo fidalgo de pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral. Mesmo antes da presença portuguesa no litoral brasileiro, este havia sido visitado por outros povos, especialmente espanhóis, dentre os quais se destaca a figura de Vicente Yanes Pinzon. 18 de novembro de 1499, partira de Palos comandando uma expedição composta de 4 navios. Depois de ter chegado a Canárias, atingiu o arquipélago de Cabo Verde. Em seguida, tomando o rumo do sudoeste, atravessou o Equador, atingindo a 6 de janeiro de 1500 um cabo que foi dado o nome de Santa Maria de la Consolação, possivelmente Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Mas na história que admite ser mesmo a ponta do Mucuripe, no Ceará. Muitos historiadores admitem a intencionalidade do descobrimento do Brasil, apresentando, dentre outros, os seguintes argumentos. Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta, não demonstrou surpresa com a nova descoberta. A carta de Pero Vaz, é bom relembrar, né? A carta de Pero Vaz. Pero Vaz de Caminha. Dom João não aceitou a primeira demarcação estabelecida pelo Papa Alexandre VI, através da Bula Interpoetera de 1493. A Bula Interpoetera de 1493, já que na aula passada falamos que iríamos explorar um pouco sobre essas bulas. Essa bula determinava serem portugueses as terras do lado oriental de um meridiano que passaria 100 léguas oeste de Açores. Se não tivesse os portugueses pelo menos uma suspeita da existência de terra nessa região, digo que serviria mais 200 léguas de água salgada no Atlântico. Portanto, a princípio eram 100 léguas. A princípio eram 100 léguas. Havia uma política de segredo em relação às viagens e descobrimento. Em 1507, Dom Manuel ainda proibia expressamente que as cartas marítimas contivessem indicações sobre navegação, além do sétimo de latitude, tentando anular a concorrência das repúblicas mercantilistas italianas. Não se pode admitir que Cabral desrespeitasse as ordens reais navegando fora do rumo um mês inteiro, sabendo que levava pilotos experimentados e capitães leais a Dom Manuel.
não se arriscaria a levar 1.500 homens através do Atlântico, a não ser por rotas recomendadas ou secretamente sugeridas. Não houve tempestade. As correntes marítimas do Atlântico não são suficientes para uma grande frota da já conhecida Rota das Índias. Portanto, como falamos em aulas passadas, em aulas posteriores, iríamos aprofundar, e realmente estamos aprofundando com outros conteúdos de outros cursos, né? A terra dos papagaios, como alguns italianos denominaram o Brasil, destacou-se de início bem mais por seu perfil exótico do que pelos atrativos econômicos. Em 1530, o Estado português não se empenhou na efetiva colonização do novo território, priorizando o comércio de especiarias com o Oriente, em detrimento do risco de investir no desconhecido que era o Brasil. Por algum tempo pensou-se inclusive que o Brasil não passava de uma grande ilha. Entretanto, o reino português se empenhou em conhecer melhor o território. Ainda vamos destacar o que não foi destacado em aulas passadas, as expedições exploradoras. Expedições exploradoras. Vamos destacar Gaspar de Lemos, 1501, em 1501, Gaspar de Lemos. Acompanhado do navegador florentino Américo Vespúcio, confirmou a existência do pau-brasil, madeira amplamente utilizada na Europa para tingir tecidos. Gaspar de Lemos, demonstrando o perfil católico do Estado Ibérico, nomeou diversos locais de acordo com o santo do dia. Então, São Sebastião, do Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro, do Santos foi nomeado. Porto de São Vicente, Porto de São Vicente, Cabo São Roque, Cabo São Roque, tivemos Rio São Francisco, depois tivemos Baía de Todos os Santos, né? Baía de Todos os Santos, que depois seria a Bahia. Então vamos estar destacando, anotando esses pontos importantes, que são destaques em cada uma das provas. Em 1503, Gonçalo Coelho. 1503, Gonçalo Coelho. Foi financiado por mercadores portugueses e italianos, liderado pelo cristão novo, judeu convertido ao catolicismo. Fernão de Noronha, que havia arrendado a exploração da madeira para o Brasil junto ao Estado português, que havia estabelecido o estanque do produto, ou seja, um monopólio estatal sobre sua exploração. A expedição de Gonçalo Coelho destacou-se pela fundação de feitorias, né?
Feitorias, que já falamos em aulas passadas, que era exatamente onde era armazenado tudo, né? Feitorias, posto de armazenagem de madeira e de carregamento dos navios. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, além de haver empreendido a primeira entrada ao interior à procura de metais preciosos. E aí vamos continuar. Na exploração do pau-brasil, os portugueses contaram com a ajuda dos nativos indígenas através do escambo, troca por objetos curiosos, espelho, tecido, canivetes, etc. Mas de pouco valor para os europeus. Porém, a presença de contrabandistas estrangeiros, especialmente franceses, levou o Estado português a organizar expedições militares guarda-costa de 1516 a 1526, liderado por Cristóvão Jacques, o qual falamos em aulas passadas. O fracasso das expedições guarda-costa, graças à grande extensão do território brasileiro e o declínio do comércio oriental, motivado pela concorrência de turcos e indianos, influenciou para que o rei Dom João III iniciasse efetivamente a colonização do Brasil, enviando a primeira expedição exploradora. Chegou ao Brasil em 1531, tendo partido de Lisboa em dezembro de 1530, chefiado por Martim Afonso de Souza. Portanto, vamos continuar o essencial sobre a colonização. Martim Afonso de Souza gozava de muitos poderes para efetivar a colonização do Brasil, protegendo a administração e povoando as terras nativas, além de empreender expedições exploradoras pelo interior. A princípio, a distribuição de terra implementada por Martim Afonso de Souza se valeu da entrega de Cismarias, que era um lote de terra direcionado à população interessada em cultivar a terra, dando início à plantação de açúcar. Entretanto, deve-se destacar a contribuição dessa prática para a formação de estrutura rural latifundiária marcante do Brasil ainda hoje. Portanto, 1530, com Martim Afonso de Souza, inicia-se o ciclo da cana. Lembrando que antes era o pau-brasil. O primeiro ciclo era o pau-brasil. Em 1532 nasciam as duas primeiras vilas brasileiras, que já falamos em aulas passadas, São Vicente e Piratininga, localizada em regiões que favoreciam a busca de metais preciosos, divergindo nas determinações reais que indicavam a costa do Brasil. Já em 1533, São Vicente Martim Afonso de Souza criou a primeira unidade produtora de açúcar no Brasil, o Engenho do Governador. 1533, o Engenho do Governador. O modelo de colonização até então implementado não garantia a posse portuguesa sobre todo o território, que se mantinha vulnerável às invasões estrangeiras. O rei Dom João III optou pela iniciativa privada para colonizar o Brasil. Assim como havia feito com a extração do pau-brasil, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias.
Agora vamos aprofundar mais sobre as capitanias hereditárias e acrescentar alguma coisa que não colocamos na aula passada. A opção pelas capitanias deu-se pela experiência portuguesa bem-sucedida em outros territórios, como a Ilha de Madeira, Porto Santo dos Açores, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, de território de Angola. Todos essa extensão bem inferior à do Brasil. O Estado português procurou por um sistema de baixo custo, visto que o negócio com o Oriente não ia nada bem. Através das capitanias, os maiores riscos e gastos eram transferidos aos particulares. A primeira capitania remonta a 1504, ainda com Dom Manuel, quando Cristão Novo, Fernão de Noronha, por haver descoberto a ilha de Quaresma ou de São João, ganhou essa concessão. Eram 12 donatários que controlavam 14 capitanias ao longo de 15 extensas faixas de terra. O rei de Portugal tentava seduzir os fidalgos com a concessão de muitos direitos, podendo inclusive transferir a capitania ao filho mais velho como herança. E aí vamos lembrar que em 1504, no governo de Dom Manuel, Fernão de Noronha já detinha uma posse de terra. Só é feito de curiosidade que poderá até cair surpresamente em uma prova. A regulamentação jurídica das capitanias se dá por meio da carta de doação ou foral. Carta de doação ou foral. Essa carta de doação ou foral era regulamentação jurídica. Regulamento jurídico. Estabelecia direitos e deveres aos donatários. A carta de doação regulava os poderes políticos e administrativos do donatário, concedendo a eles uma propriedade de 10 léguas de terra ao longo da costa, isenta de qualquer tributo, exceto o dízimo, qual falamos que é 10% de todo arrecadado. Além de beneficiar o donatário na montagem dos engenhos, quanto ao foral, ele determinava o modelo fiscal a ser seguido, especificando que a renda dos produtos do subsolo, da mata e do mar pertenciam à coroa, enquanto a renda com produtos da terra ficaria com o donatário. A essência mercantilista do processo, marcado pela produção escravista, exportadora e voltada para o mercado externo, encerra as comparações entre o nosso sistema de colonização e o sistema feudal. A situação dos portugueses que receberam as capitanias era dificultada pela falta de dinheiro, de soldados e de colonos, pela pressão externa e interna exercida por piratas, por indígenas, pela difícil comunicação tanto com Portugal quanto com as próprias capitanias. Enfim, as capitanias não renderam o esperado pelo Estado português, mas se destacaram pela manutenção da unidade do território. Mesmo com as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram, em Pernambuco a produção açucareira levou a região a se tornar a principal centro econômico da colônia. Com 12 vezes de R$ 69,90. Air fryer por apenas R$ 379,90. Ou 12 vezes de R$ 37,90. Ou vidro de 3 portas por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Compre barato e ainda não há 5 milhões de prêmios. Em Pernambuco, a produção açucareira levou a região a se tornar o principal centro econômico da colônia. São Vicente tornou-se o ponto de penetração para o interior, sendo fundado núcleo que se tornaria importante cidade, como Santos e São Paulo. Santos e São Paulo
tornaram importantes centros já no tempo das capitanias. Em relação aos governos gerais, aprofundando sobre os governos gerais, em 1548, o rei de Portugal, Dom João III, visando promover uma maior centralização administrativa da colônia por meio de um documento denominado regimento, criou o sistema de governo geral. 1548, regimento, governo geral. Lembrando que o governo era Dom João III. Uma vez que nós vamos avançando na história, mantendo as capitanias, é curioso lembrar que Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, considerou desnecessária a criação do governo geral. A existência da capitania hereditária durou até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal tornou as reais. Já o governo geral, identificado como vice-reino a partir de 1720, perduraram até 1808, quando da transferência da família real portuguesa para o Brasil. A estrutura administrativa da colônia ficou assim distribuída. Governo geral, ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. Então vamos lá. Governo geral, ouvidor-mor, justiça, provedor-mor, fazenda, vamos ver que é mais ou menos a estrutura de hoje em dia, só que com outros nomes e outras funções. Aí vamos ter capitão-mor, defesa, capitão-mor, defesa, capitanias, capitanias e reais, e a da coroa. Município, sede vila, e depois as câmaras municipais. Câmaras municipais. Quer dizer, já havia todo um sistema preparado para funcionar. Já todo um sistema preparado para funcionar o futuro Estado brasileiro. O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, qual falamos em aulas passadas, vamos colocar um pouquinho mais sobre ele. De 1549 a 1553, incumbia de garantir os interesses econômicos de Portugal, mantendo o estanque em relação ao pau-brasil, estimulando a produção açucareira, investindo na busca de metais preciosos no interior, além de desenvolver a criação de gado. A colonização deveria ser efetivada por meio de fundação de diversas vilas e povoações, do combate aos corsários do vinho com índios aliados. A sede do governo geral ficou na capitania da Bahia, sendo a cidade fundada por Tomé de Souza conhecida pelo religioso nome de Cidade de Salvador. Somente no século XVIII, com a mudança do eixo econômico em decorrência da mineração, a capital da colônia seria transferida para o Rio de Janeiro.
Os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, vieram para o Brasil junto com Tomé de Souza, refletindo o interesse do Estado português, marcado pela Contra-Reforma Católica. Nesse mesmo período de 1551, a Bahia recebe o primeiro bispado do Brasil. E também é importante colocar esse primeiro bispado do Brasil. Poderá ser uma das questões a cair em provas. Então vamos destacar o primeiro bispado do Brasil, né? 1551, primeiro bispado. Dom Pero Fernandes Sardinha. Dom Pero Fernandes Sardinha. O próximo governador-geral foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558, na companhia de quem veio o padre José de Anchieta. Então, no governo de Duarte da Costa, tivemos a Padre Anchieta, né? Padre Anchieta, 1553, 1558. Aqui nós tivemos a participação de Padre Anchieta já nesse governo. Da nossa aula acontece nesse exato momento. Estamos monitorando o tempo para que se aproveite ao máximo esse tempo. No governo Duarte da Costa nós tivemos a vinda de Padre Anchieta. Ou seja, o Padre José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. O Padre Anchieta fundou o Colégio São Paulo em São Vicente, junto com Manuel da Nóbrega, abrindo espaço para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então, o Padre Anchieta fundou São Paulo, né? Uma escola, né? Junto com o Padre Manuel da Nóbrega. Com Manuel da Nóbrega. A administração de Duarte da Costa foi marcada por constantes atritos com os indígenas que resistiam à catequização e à escravidão. Foi também nessa época que os franceses, fugindo de perseguições em seu país, invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica. A pergunta que se faz é: quem eram esses franceses, né?
franceses, huguenotes fugindo de perseguição, né? Calvinistas, vieram para o Brasil em 1555 e fundaram a França Antártica, como já falamos em aulas anteriores. Comandado por Nicolau Duran, inclusive com o apoio dos indígenas Tamoio. Quer dizer, Duran, com o apoio dos Tamoios, dos índios Tamoios. Tudo isso aqui é o conteúdo que nós estudamos e que sabemos poderá cair em provas. Os problemas enfrentados por Duarte da Costa justificaram a sua substituição pelo governador-geral Mendes Sá. Seria o próximo da lista, né? Mendes Sá seria o terceiro governador-geral. Que seria no ano de 58 até 72. De 1558 a 1572. De 1558 a 1572. Seria então o terceiro governador geral do Brasil. Assim, se reforça a ideia de cada um dos governos no período colonial. Ao contrário de seus antecessores, Mendes Sá era ligado às letras, sendo irmão do conhecido poeta Sá de Miranda. O governador identificou-se com os jesuítas, aconselhando a reunir os índios em aldeias que chamaram de missões. Ou reduções. Disciplinando a vida e o trabalho e coibindo a antropofagia. Quer dizer, nas reduções ensinava o trabalho, a vida e o trabalho. E principalmente combatia antropofagia. Que era exatamente uma prática dos indígenas em relação aos seus inimigos. Eles pegavam e se alimentavam dos seus inimigos. Mendes Sá empenhou-se no projeto de expulsar os franceses, contando com o apoio decisivo da metrópole, de onde veio seu sobrinho Estácio de Sá. Através de Estácio de Sá,
junto com Mendes Sá, fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Fundaram São Sebastião, do Rio de Janeiro. São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1565, data muito importante para se lembrar da fundação. Visava incrementar a resistência contra os ataques dos invasores, obtendo êxito nesse projeto. A política colonial de Dom Sebastião, novo soberano português, orientou-se no sentido de subdividir a administração, como já fizera na Índia e na África. Portanto, a essa altura, Dom Sebastião já era o rei de Portugal. Rei de Portugal. Já era o rei de Portugal. Visando em 1500 o novo soberano português orientou no sentido de subdividir a administração, como já fizeram na Índia e na África. Em 1572, dividiu o Brasil em 2 governos, como já falamos em aulas anteriores, com sede na Bahia e no Rio de Janeiro. 2 governos: Salvador e Rio de Janeiro. Ficou designado Dom Luís de Brito para o norte. Dom Luís de Brito para o norte, governo do norte. Dom Antônio de Salema para o sul. Dom Antônio de Salema para o sul. Os inconvenientes do regime de governo dual levaram Dom Sebastião a aceitar a antiga forma de um só governo geral, nomeando Lourenço da Veiga para um período compreendido de 1578 a 1581. Lourenço da Veiga. Lourenço da Veiga governo geral de 1578 a 1581. Exatamente toda a matéria que se precisa para a história do Brasil. Entretanto, em 1580, a política europeia é lançada Portugal nas mãos da Espanha. Desviaria também a história política e administrativa do Brasil, marcando o início da União Ibérica. Essa União Ibérica
Vamos gravar, né? União Ibérica. Mil quinhentos e oitenta, 1640. Já em 1621 ocorre uma nova divisão administrativa na colônia. 1621, outra divisão na colônia. Vamos especificar essa divisão que já falamos em aulas passadas. Estado do Maranhão e Grão-Pará, com capital a princípio em São Luís, depois em Belém. Maranhão e Grão-Pará. Para ficar mais bem entendido, que da outra vez falamos só Maranhão. Primeiro São Luís, depois Belém, seriam as capitais. E o estado do Brasil, Estado do Brasil com capital em Salvador. Capital em Salvador. E continuando o avanço cronológico da história, até chegarmos nos dias atuais, vamos avançando na história. A partir de 1763, a capital passa a ser Rio de Janeiro. 1763, a capital passa a ser Rio de Janeiro. Até a chegada da família real, em 1808, era comum a utilização do título de vice-rei ao invés de governador geral. Então, 1808, chegada da família real no Brasil. Chegada da família real no Brasil. E o título de vice-rei no lugar de governo geral. Quer dizer, o título usado pelo governador geral era de vice-rei ao invés de governador geral. Em relação às câmaras municipais, vamos terminar o assunto falando sobre ela, né? As câmaras municipais. As câmaras municipais eram compostas pelos homens bons ou grande proprietário de terra, que garantia a ampla autonomia local, discutindo problemas políticos, administrativos, judiciário, fiscal, monetário e militares em nível local.
Cada câmara tinha 2 juízes, um eleito e outro nomeado pela coroa, chamado por isso de juiz de fora. Dela participavam vários outros membros, todos eleitos pelos chamados homens bons. Com o fim da União Ibérica, o rei de Portugal, Dom João IV, criou o Conselho Ultramarino, promovendo a rígida centralização administrativa na colônia, limitando o poder local das câmaras municipais. As câmaras municipais eram compostas pelos homens bons, muito pesados no sentido religioso, que eram os grandes proprietários de terra, que garantiam ampla autonomia local. A Câmara tinha 2 juízes, um eleito e outro nomeado. 2 juízes, um eleito e outro nomeado. Portanto, 2 juízes, um eleito e outro nomeado. Todos os membros eram chamados homens bons. E com o fim da União Ibérica, o rei de Portugal, Dom João IV, criou o Conselho Ultramarino, promovendo uma rígida centralização administrativa na colônia, limitando o poder local das câmaras municipais. Portanto, vamos terminar o assunto das câmaras municipais para terminar a nossa aula. Dom João IV criou o Conselho Ultramarino, com o fim da União Ibérica. Lembrando que promoveu uma rígida centralização administrativa na colônia, limitando o poder local das câmaras municipais. Quer dizer, tudo estava na mão da coroa. Portanto, essa aula de história, continuando o roteiro, de história do Brasil, seguindo o roteiro. Na próxima aula vamos avançar a partir do assunto sobre as câmaras municipais. Então, vamos continuar avançando na história do Brasil e vamos na próxima aula para a economia colonial. Vamos aprofundar mais sobre a economia colonial. Portanto, até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo vídeo.